questão número 6 é um problema clássico da matemática e muito antigo. Vocês não fazem ideia como é que esse problema é antigo. Você encontra esse problema no nosso canal, por exemplo, na seção As Questões de Matemática que mais caem no Colégio Militar. Ele tem também no livro Matemática para Vencer, na página 4. É o segundo problema do livro, problema número 2. Então, sendo um problema muito manjado, eu coloquei ele logo no início do livro. Esse problema, originalmente, foi criado há 3.000 anos atrás pelos chineses. Foi o Confúcio que criou esse problema. E ele usa uma técnica chamada Teorema Chinês do Resto. Imagina só. Só que essa versão que aparece aí na prova de vocês é uma versão simplificada, porque ela usa os restos todos iguais, tá? Mas o problema geral que foi inventado lá atrás, você tinha restos diferentes, aí fica mais difícil. Mas essa versão com restos iguais é uma versão mais fácil. Olha o que ele falou aí. Foi quebrada uma quantidade de ovos e essa quantidade de ovos foi identificada como sendo, primeiro, um número entre 200 e 400. É a primeira informação. E foi dado ainda que esse número, se for dividido por 2, deixa resto 1. Então, vamos colocar aqui, dividido por 2, deixa resto 1. Também, se for dividido por 3, deixa resto 1. Por 4, deixa resto 1. Por 5, deixa resto 1. E por 6, deixa resto 1. É isso que foi falado, né? E que se for dividido por 7, deixa resto 0. Por 7, deixa resto 0. Olha só, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, olha só. Esse número misterioso, eu não sei quanto é. Por que ele fala que é um número entre 200 e 400? É porque você pode encontrar infinitos números que atendem a isso aqui, tá? O menor deles tem a ver com MMC. Olha só. Você tem um número que se dividir por 2 deixa resto 1, por 3 deixa resto 1, por 4 deixa resto 1, por 5 deixa resto 1 e por 6 deixa resto 1. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse número e vamos separar 1. Eu vou botar esse 1 aqui indicando, quer dizer que eu tirei 1, tá? Guardei esse 1 ali. Agora, não vai mais deixar resto, porque eu separei esse 1. Ele vai dar a divisão exata por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Por 7 não vai dar mais, né? Porque eu tirei 1. Tá, mas nas divisões por esses valores aqui, vai ser divisível, vai deixar resto 0. Quer dizer, esse número desconhecido, vamos chamar de n, ele é um múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5 e de 6. Então ele é um múltiplo desses 5 valores aí. Se ele é um múltiplo desses 5 valores, ele é um múltiplo comum. O que quer dizer comum? Comum que é mais de uma coisa, né? Ele é múltiplo em comum desses valores todos aí. Então a gente pode dizer que n é um múltiplo comum desses números. Desses números aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Quantos números existem que são múltiplos comuns de valores dados? Infinitos. O menor deles, sem contar com 0, né? Você sabe que 0 é múltiplo de qualquer número. Tá, mas você não vai ter ali 0 ovos, né? Então, sem contar com 0, quem é o menor número que é múltiplo comum de todos eles? É o menor múltiplo comum, ou seja, o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum desses valores de 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse valor aqui é o menor número que atende a isso. Calma aí. Só que ele deixa resto 0. Depois eu vou querer devolver esse 1. Eu vou ter que somar 1 no meu resultado final. Mas, por enquanto, eu não vou fazer isso. Tá, então a primeira coisa, quem é esse mínimo múltiplo comum aqui?
Dá para fazer de cabeça, esse múltiplo comum é 60, né? Mas vamos fazer com calma aqui para não errar. Como é que a gente faz o MMC? Coloca os valores, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vou dividindo, né? Ó, dá para dividir alguém aí por 2? Dá. Então vamos dividir. Aqui por 2 vai dar 1, aqui o 3 repete, o 4 por 2 vai dar 2, o 5 repete, o 6 dividido por 2 dá 3. Ainda dá para dividir alguém por 2? Sim, tem esse camarada aqui. Então vamos dividir por 2. Aqui vai ficar 1, repete o 3, aqui vai ficar 1, repete o 5 e repete o 3. Ninguém mais dá por 2, então agora vai pelo 3. Então dividindo pelo 3 vai ficar 1, 1, 1, 5, 1. Por 3 não dá mais ninguém, mas dá o 5. Então 5 vai ficar 1, 1, 1, 1 e 1. Pronto, quando você chega em tudo 1, significa que esse produto aqui é o seu MMC. Quanto que é esse MMC que você acabou de calcular? Esse produto aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, eu encontrei aqui um número que é múltiplo desses valores aí. Então, esse número pode ser 60? Pode. Existem outros números que têm essa característica? Que são múltiplos comuns desses valores? Sim. O 120, por exemplo, o 120 também é um múltiplo desses dois valores. Claro, porque ele é o dobro do MMC. E, aliás, o triplo do MMC também tem essa característica. Vai ser um múltiplo comum desses todos. O 180 também, né? O que mais? O 240, o 300, ou seja, todos os múltiplos desse MMC, todos os múltiplos de 60. Quem é o próximo? Tem o 360, tem o 420, já tá bom, né? E vai embora. São infinitos números, todos eles múltiplos de 60. Agora, eu vou usar essas duas informações aqui. Essa história do dividido por 7 deixa resto zero, que eu já vou usar, mas antes vou usar essa aqui, ó. É um número entre 200 e 400. Quem é entre 200 e 400 aqui? Entre 200 e 400, aqui nessa faixa, a gente só tem o 240, o 300 e o 360. Só são esses aí. Claro que eu ainda vou ter que somar um, né? Mas quando eu somar um, vai continuar entre 200 e 400. Tá, então esse valor aqui, veja bem, esse valor eu ainda não coloquei de volta o 1, tá? Agora eu vou colocar o de volta o 1. Esse valor pode ser 241. Então eu estou colocando de volta aquele último ovo que eu separei, né? Pode ser também 301 ou pode ser 361. Então, o número de ovos total é o número que deixa resto 1 nessas divisões. Aqui também resto 1 nessas divisões e aqui também resto 1 nessas divisões. Pode ser qualquer um desses números. Agora, vou usar essa outra informação aqui que eu não usei. O fato desse número ser um múltiplo de 7. Dividido por 7 deixa resto 0. Quem é que daqui deixa resto 0 na divisão por 7? Bom, o jeito mais fácil é você tentar fazer a divisão e ver quanto é que dá o resto. Olha aqui, 241, se eu dividir por 7, isso aqui vai ficar 3, 21 vai ficar 3, 31, não vai dar resto 3, tá? Então esse aqui não serve, porque tem que ser um número que deixa resto 0 na divisão por 7. Esse aqui, 301, vou dividir por 7. 30 por 7 dá 4, resto 2, 21 por 7 dá 3 e resto 0. Então, esse aqui pode. 301 deixa resto 0 na divisão por 7. E esse último aqui, 361, será que ele serve? Dividindo por 7, ó, 36 por 7 vai ficar 5, resto 1, abaixo 1, 11 por 7 vai te deixar um resto 4, não serve, tá? Esse não serve. Então, o único número que atende a tudo isso aqui que o problema falou, deixa resto 1 nessas divisões. Então, tem que ser um múltiplo de 60 somado com 1. Nessa faixa entre 200 e 400 só tem esses três.
Agora, para ser um múltiplo de 7, o único que é múltiplo de 7 aqui entre esses três é o 301. Calma aí que ainda não acabou. 301 é o número de ovos, mas a pergunta que o problema faz é outra. É dito o seguinte: eu vendo 7 ovos por R$ 8,50. Quando vocês me devem ao todo pelos ovos quebrados? Então, 7 ovos custam R$ 8,50, então você tem que ver quantos grupos de 7 tem aqui. E aí você multiplica o resultado por 8,50. Tá, então vamos ver quantos grupos de 7. Eu quero ver como que é a embalagem que ela usa com 7 ovos. Ela deve usar uma embalagem assim, ó. Tá, então vamos ver aqui. 301 por 7. Isso dá 43. E cada grupo de 7 custa 8,50. Então é só multiplicar por 8,50. Então 43 vezes 8,50, que é a mesma coisa que 8,5. Então vamos multiplicar por 85, depois a gente coloca uma casa decimal. Isso aqui vai ficar. Pronto, isso aqui é 3,655. E aí a gente coloca uma casa decimal depois da vírgula. 365,5. Ou seja, isso aqui dá R$ 365,50. Claro, tem que ser craque nas continhas, né? Então, isso lá nas opções corresponde à letra C de Charlie.